Boa tarde, turma. Hoje o nosso assunto será a respeito de tabela periódica. Sendo assim, eu espero que vocês lembrem de alguns conceitos que nós estudamos em algumas aulas anterior, certo? Nós vamos relembrar aqui, por um exemplo, o conteúdo a respeito dos átomos, não é? Lembra que nós vimos muitos modelos atômicos, né? O modelo de Rutherford, de Bohr, né? E vimos também do que o átomo é constituído, que ele tem um núcleo, certo? Onde o núcleo ele vai ter partículas com cargas positivas e negativas, que são os prótons, certo? Que tem a carga positiva, e os nêutrons, que tem a carga neutra, aliás. E na eletrosfera, girando em torno do átomo, nós temos os elétrons, que têm a sua carga elétrica negativa. Então, enquanto os prótons estão no núcleo e têm a carga positiva, nós temos os elétrons girando na eletrosfera com a carga negativa. E os nêutrons, que nem têm a carga positiva nem negativa, que também estão no núcleo do átomo. Partindo, então, dessa explicação, nós vamos agora para o conceito do que é a tabela periódica. Então, a tabela periódica vai ser o local aonde os átomos eles estão distribuídos de acordo com as suas categorias, certo? De acordo com as suas categorias e as suas também, vamos colocar assim, características. Então, de acordo com as características e com as categorias, os átomos eles estão distribuídos na tabela periódica. E quem foi que fez a tabela periódica? A tabela periódica foi desenvolvida por diversos cientistas, certo? Ao longo de quê? Ao longo do tempo, certo? Então, vejamos, né? Nós temos aqui que na tabela os elementos, que nós vamos chamar os átomos aqui de elementos, estão relacionados em cada quadrinho em ordem crescente de número atômico. Cada átomo ele vai possuir um número, certo? E esse número nós vamos chamar de número atômico. Então, na tabela periódica, os átomos eles vão estar distribuídos cada um também de acordo com o seu número atômico, ok? Nós vamos ter também, vamos ver o processo de linhas, que nós vamos chamar de períodos, e nós vamos ver também o processo de famílias ou grupos, como está aqui na página de número 47, ok? Então, aqui nós vamos ver que no grupo 1, nós vamos ter o grupo dos metais alcalinos. No grupo 2, os metais alcalinos terrosos. No 3, os calcogênios. No 7, os halogênios. E no que nós vamos chamar de grupo 0, ou na 18ª família, nós vamos ter os gases nobres, tá bom? E aqui, ó, gente, na página de número 48, vocês têm a tabela periódica no livro de vocês para consulta, tá? Então, vamos aqui, nessa tabela periódica aqui, que ela está ilustrada, certo? De maneira colorida, diferentemente daquela outra tabela, e ela vai estar dividida dessa forma. A tabela, na horizontal, o que é horizontal? São essas linhas que se encontram nessa posição, vamos dizer que deitadas. E na vertical, o que é? Quando eu falar em vertical, eu vou dizer que são linhas que estão nessa posição aqui, ou seja, em pé, certo? Então, quando eu falar de horizontal, vocês têm que ter isso em mente. Então, aqui nós vamos na horizontal, nós dizemos que a tabela periódica ela é constituída de 18 grupos ou 18 famílias. Se eu também chamar de famílias, também não tem problema. Então, aqui, para essa primeira coluna, certo? Nós vamos ter
uma família, que é a primeira família. Aqui nós vamos ter a segunda família, na vertical, tá, gente? Na horizontal não, na vertical, ok? E aqui nós vamos ter a quarta família. Aqui a quinta família, aqui a sexta família, aqui a sétima família, aqui a oitava família, nona, décima, até a 18ª família, na vertical. Corrigindo o que eu disse para vocês aí, na horizontal, certo? É na vertical. Então, partindo aí desse princípio, ok? Nós vamos ter a tabela periódica com quantas famílias? Vamos ter a tabela periódica com 18 famílias na vertical. E na horizontal, certo? Vou pegar aqui outra cor de caneta. Na horizontal, nós vamos ter os períodos. Então, aqui nós vamos ter o período 1, que compreende o átomo de hidrogênio e o de hélio. O período 2, onde nós temos o lítio e o berílio, e mais aqui, ó, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, aqui o flúor e aqui o neônio, tá certo? E aqui, ó, nós temos o terceiro período, certo? Na horizontal, ó, o quarto período, certo? Quinto período até o sétimo período, ok? Nos períodos, a gente tem aqui um espaço vazio e aqui também, porque corresponde a esses elementos de transição aqui, certo? Que aqui nós temos os lantanídeos no sexto período e no sétimo período nós temos os actinídeos, ok? Desta forma, nós vamos ter uma tabela periódica com 18 famílias, não é? E 7 períodos. Vejam bem, aqui na 18ª família, todos esses elementos que estão aqui, certo? Que é o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, ok? Eles são chamados de gases nobres. E lá na frente, depois, nós vamos ver porque eles recebem esse nome. Antigamente, só era considerada até a 17ª família. A família dos gases nobres ou o grupo dos gases nobres não era considerado, ele ficava à parte. E ele recebia só esse nome aqui, ó, parava aqui na 10ª família, eles estavam aqui, mas recebiam o nome de gases nobres. Agora não, nós chamamos eles de grupos ou famílias, ok? Vamos apagar aqui para darmos outras explicações, certo? Para termos outras explicações. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa caneta de novo e vejam bem. No grupo 1, nós vamos ter que família no grupo 1? Lá no livro de vocês, na página 47, está indicando. Como é o nome dessa família? A família do grupo 1, certo? É a família dos metais, o quê? Metais alcalinos. Então, todos os elementos que estiverem aqui nessa coluna, certo? Do primeiro, que é o hidrogênio, até o último, que é o frâncio, são os metais alcalinos, tá bom? Na segunda, certo? Na segunda família ou segundo grupo, são os metais também, mas que metais? Metais alcalinos terrosos, certo? Aí, daí por diante, gente. Quando chegarmos aqui, certo? Nesse período aqui, ok? Nós não vamos atribuir nomes a essas famílias. Mas aí aqui, na 16ª família, aqui,
nós vamos chamar ela, certo? Do grupo dos calcogênios. Ok? Mais à frente nós vamos estudar isso. Aqui nós vamos ter o grupo dos halogênios, na 17ª. E aqui nós vamos ter o grupo que eu falei para vocês, certo? O dos gases nobres, na 18ª família, certo? Então, gente, essas também são as nomenclaturas dadas a essas famílias em especial, tá? E aqui eu vou apagar de novo, que a gente já vai falar de outra questão. Ok, sobre a tabela periódica. Lembra que eu falei para vocês que a tabela periódica era distribuída de acordo com as características, certo? Dos elementos, dos átomos. E também era distribuída, era organizada de acordo com o número atômico, ou seja, o número atômico de cada átomo. Então, aqui nós temos, ó, como é que a gente vai representar, então, o número atômico? Aqui, ó, esse valor que está na parte de cima é o número atômico. Tem outro valor que no livro de vocês tem também. Vamos voltar aqui para o livro de vocês, ó. Na tabela do livro de vocês, ó, tem o valor, certo? Que está aqui em cima. E tem o valor que está aqui embaixo, certo? Esse valor que está aqui em cima é o valor que indica o número atômico. E esse valor que está aqui embaixo é o valor que indica o número de massa, ou seja, quanta massa esse átomo possui. Então, voltando para cá, nós vamos ter o seguinte. Aqui, em ordem crescente de número atômico, nós temos aqui o hidrogênio, número atômico 1, e no mesmo período, ó, certo? Nós temos o hélio, com número atômico 2. Depois vimos para cá, ó, o lítio no segundo período com número atômico 3. Nós temos aqui o berílio com número atômico 4 e passamos para cá, ó, para o boro com número atômico 5, ó, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8. Tá vendo que vai crescendo? Então, o valor é crescente aqui na organização, ó, do número atômico da tabela periódica, tá? Então, em cima nós vamos ter o número atômico e embaixo, né, como vocês viram, o valor corresponde ao número de massa. Em cima, o número atômico e embaixo, o número de massa, ok? Outra informação para vocês da tabela periódica. Gente, a tabela periódica, ela é disponibilizada nos livros. Na hora de uma prova, a tabela periódica também é disponibilizada, porque a tabela periódica não é um elemento para ser decorada. Então, ela não é essa tabela aqui, ó, certo? Que eu estou mostrando aqui para vocês, a do livro de vocês, e seja qual for a tabela periódica, ela não é para ser decorada. Mas se você quiser decorar, aprender tudo, tudo bem, não tem problema nenhum aprender onde fica cada um desses elementos. Mas ela é um instrumento de quê? Ela é um instrumento de consulta. Ou seja, ela sempre vai vir disponibilizada. Então, se eu fizer uma prova, se for fazer uma questão, o que for feita e precisar da tabela periódica, a tabela periódica ela vai estar lá como um elemento de consulta. Então, não há obrigatoriedade que decore-se a tabela periódica. Se você quiser aprender, é porque você é uma pessoa muito curiosa, muito inteligente, que quis aprender um pouco mais sobre a tabela periódica. E agora vamos localizar os átomos. Vamos supor que eu queira que vocês, né, eu queira identificar o átomo que está na família ou no grupo de número 5, né? Eu vou botar aqui família, mas pode ser grupo também, tá? Família, nesse caso aqui da tabela, vai ser igual a grupo, porque tem livros que traz família e tem outros que traz grupo, é para vocês saberem que é a mesma coisa. Então, eu vou querer um átomo que está na família de número 5 e no período 4, certo? Quem é esse átomo? Então, família de número 5
É essa família aqui, já sei que é. E o período é o 4. Então, se é família de número 5 e período 4, olha quem eu quero. Eu quero esse átomo aqui. Quem é esse átomo representado pela letra V? Com essa representação em maiúsculo aqui da letra V. É o vanádio, certo? Vanádio. Ó, dá um nome bem bacana para vocês colocarem nos filhos de vocês futuramente, tá? Bem futuramente, quando vocês estiverem com mais de 40 anos, tá? Aqui, vanádio. Vamos supor agora que eu queira um átomo que ele está na família ou no grupo de número 14 e no sexto período. Então, eu vou vir aqui, ó, família 14, eu sei que aqui é a família do carbono aqui. E no sexto período, eu sei que é aqui. Então, eu vou procurar, olha aqui onde ela está. Família 14, sexto período. Então, qual é o átomo que eu estou procurando? É o Pb. Quem é o Pb? O Pb é o átomo de chumbo, tá, gente? O Pb é o átomo de chumbo. Então, dessa forma, não fica nem um pouco difícil para que nós encontremos, certo? Os elementos da tabela periódica, ok? Só é vocês fazerem esse treinamento. Vamos supor que eu queira o átomo que está na coluna, no grupo 18, certo? Pertencente ao primeiro período. Ele está no grupo 18, ele está aqui. Pertencente ao primeiro período, ó, eu vou aqui, ó. Então, quem eu quero? Eu quero o átomo de hélio, ok? Então, nós localizamos os elementos assim na tabela periódica, só com essas coordenadas da família e dos períodos, ok? Então, fiquem atentos à atividade de hoje, que vai ser baseada nessa aula, e a atividade ela vai estar disponível no Google Forms. Responda o formulário e enviem para mim, e até a nossa aula de sexta-feira.